Rapaz amado, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho da minha carteira, mas será focado nos meus fundos imobiliários. Então, mais para frente eu trago sobre as ações e o investimento no exterior. Então vamos focar na parte de fundos imobiliários, que é a parte principal da minha carteira. Tem mais alocação, mais número de ativos também. Vamos para o vídeo, mas antes eu venho aqui te pedir que se esse vídeo trazer alguma informação relevante, se inscreva no canal, deixe o like, ative as notificações e deixe aí nos comentários se tem algum ativo que você se identifica, se tem algum que você não investiria de jeito nenhum e os motivos. Lógico, sempre com muita educação. Então vamos para o vídeo. Então antes vamos aqui dar uma olhada no resumo, quanto que está minha carteira. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, é 10/4, 11h30 da noite. Estou com um patrimônio total de R$21.200. Desse valor eu investi 19 mil. Então está com uma variação de 11% positiva e uma rentabilidade de 54%. Estou com lucro total de R$4.600. Só que desses 4.600, 2.400 foi de dividendos que eu reinvesti. Então, esse daqui realmente é um lucro que ele foi reinvestido para fazer a famosa bola de neve e fazendo o dinheiro trabalhar para mim, em vez de eu trabalhar pelo dinheiro. E de R$2.148 em ganho de capital, só que esse valor é um lucro teórico. Porque para mim fazer ele se transformar num lucro prático, eu teria que vender meus ativos e eu não pretendo fazer isso, já que eu sou um investidor para longo prazo. Lógico, uma hora ou outra, preciso fazer uma movimentação estratégica na carteira. Tanto é que eu fiz uma esses tempos atrás. Vou deixar o card do vídeo aqui em cima. Depois de assistir esse vídeo, você vai lá e dá uma olhada no movimento que eu fiz com o ativo da minha carteira. Então, a minha carteira está hoje com 53,92% alocado em fundos imobiliários, 29% em ações, 6% em ETFs, 5% em ETF internacional e 3,77% em REITs e 1,24% em criptos. Hoje eu fiz um adiantamento de aporte, aproveitei para aumentar minhas posições em investimento internacional, já que o dólar estava beirando R$5. Agora no horário desse vídeo eu não sei quanto que está o dólar, vamos ver. O dólar hoje, no dia que eu tô gravando, tá R$5,01. Eu fiz o câmbio a R$5,03, tá? Então vamos ver os ativos aqui. Eu filtrei os ativos pelo valor que eu tenho investido neles. Então minha principal posição é o GGRC11, tenho cerca de 190 cotas. Lembrando que nessa daqui é a minha carteira rumo ao 100k. Tem a carteira do canal também, que é a Fugindo do INSS. Vou deixar aqui também a playlist, se você quiser acompanhar. Você pode ver desde o começo. Quem sabe te ajude a se inspirar para começar a investir, mesmo que se for com pouco. E se você já é investidor, te dê um gás novo para você continuar nessa jornada rumo à liberdade financeira através dos dividendos. Então tem cerca de 17 fundos imobiliários. O primeiro nós já vimos, GGRC, 190 cotas a um preço médio de R$9,84. E eu tenho um saldo total nele de R$1.934. E o meu yield on cost nele é de 12,25%. Lembrando que o yield on cost leva em consideração os últimos 12 meses, tá? Então rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E nenhum ativo que aparecer neste vídeo é recomendação nem de compra nem de venda. O segundo, minha posição, é o RZTR11, cerca de 20 cotas a um preço médio de R$93,39. Estou com yield on cost de 13% e tenho um saldo investido nele de R$1.886. A terceira posição, a FHI11, com 13 cotas a um preço médio de R$91,20. Total investido de R$1.258 e o yield on cost de 13,26%. O próximo teste F11, 9 cotas a um preço médio de R$91,91.
Hoje ele está R$ 91,72, então ele é o único fundo imobiliário da minha carteira. Está negativo, tanto na variação quanto na rentabilidade. Tenho cerca de R$ 825 investido nele, com yield on cost de 12,85%. O próximo é o CRA11, único fiagro da minha carteira. Eu tenho exatamente 8 cotas dele, a um preço de R$ 92,56 o preço médio, um total de R$ 820 e um yield on cost de 16%. Tem o Mana 11 também, com 60 cotas, a um preço médio de R$ 8,73. Isso dá um valor de R$ 558, com yield on cost de 15%. BTLG 11, 5 cotas, a um preço de R$ 95,61, com yield on cost de 9,88% e cerca de R$ 520. Tem o GTWR também, 6 cotas, a um preço médio de R$ 75,07, a um total de R$ 503 investido nele e um yield on cost de 14%. Próximo, HGLG11, 3 cotas, a um preço de R$ 151,25, tem um total de R$ 469,95 e um yield on cost de 8,73%. O HGLG é ativo que está me dando o menor retorno, devido pelo ser também um dos mais seguros de logística. Ele e o BTLG11 são os fundos da minha carteira com maior segurança, na minha visão. Além de ser logístico, que está num momento muito bom, eles também têm um risco bem menor. Com isso, o seu retorno também é menor. Mas nós vimos ali no BTLG que ele está com quase 10% de retorno por ano. Por isso que é bom você sempre comprar os seus ativos em momentos com desconto, em fazer boas compras. Assim, com o tempo, o seu yield on cost vai melhorando, mesmo ele pagando um pouco menos, você recebe um pouco mais. O próximo ativo aqui é o PATL11, outro fundo logístico. Ele vai ser comprado pelo HGLG11, já que eles são da mesma gestora, que é a Pátria. Então, essas 7 cotas do PATL11, no futuro, daqui uns 6 meses, assim que eles terminar a compra e a incorporação do LVBI, será tudo HGLG. Então, eu vou sair de 3 para 6 cotas de HGLG. Mas, por enquanto, ainda está com o PATL11, a um preço médio de R$ 56,76, cerca de R$ 466 e com yield on cost de 12,5%. Seguido pelo TEP11, 50 cotas, a um preço de R$ 8,68, cerca de R$ 451 e 12% também de yield on cost. Os próximos são os dois infra da carteira, o CDI11, com 4 cotas também, a um preço médio de R$ 102,56, cerca de R$ 417, um yield on cost de 17%. E o juro 11, o CDI, como o nome já diz, é indexado a CDI, e o juro 11 indexado a IPCA. Tem 4 cotas também, a um preço médio de R$ 95,67, cerca de R$ 409 e o yield on cost de 12%. Próximo aqui já está acabando. PMLL11, cerca de 3 cotas, a um preço de R$ 106,43, total de R$ 324, com yield on cost de 10%. O PMLL11 foi o penúltimo fundo a entrar na carteira. Depois dele veio a HGRU11, 2 cotas apenas. É um outro fundo que é muito seguro, não tão seguro quanto o BTLG e o HGLG, mas, na minha visão, é um ótimo ativo, bem seguro. Tem cerca de 2 cotas apenas, a um preço médio de R$ 111,15. Ele abrindo margem, na minha visão, baixando de 120, ele já abre margem para mim comprar pouco mais desse ativo. Só estou esperando abrir margem para mim aumentar a posição nele, tanto nele quanto no BTLG11. Então eu tenho um total de R$ 256 no HGR11 com yield on cost de 11%. BRZP11, ele é um FIPE, tem apenas uma cota também, a um preço de R$ 120,
cerca de R$ 177 investido, já que ele valorizou cerca de 35%. O último, em questão de valor que eu tenho investido, e foi o último fundo a entrar na carteira também, o REC-R11, cerca de 2 cotas a um preço de R$ 79,49, cerca de 13,74% de yield on cost e um valor de R$ 161. Então esses são os meus 17 ativos em fundos imobiliários. Vamos dar uma olhada na minha planilha para nós vermos no gráfico quantos que eu tenho de porcentagem em cada setor. Aqui eu tenho na minha planilha só as ações, só os fundos imobiliários, tem o preço teto das ações e o valuation com fluxo de caixa descontado das ações também. Mas o foco hoje é no fundos imobiliários. Então aqui tem a porcentagem ideal, a porcentagem que está hoje. Aqui como se fosse um preço teto, na última fileira aqui, como se fosse um preço teto. Mas não é um preço teto, né? Que fundo imobiliário é mais difícil ter um preço teto. Mas quanto que de retorno que eu gostaria de ter frente a taxa livre de risco, que hoje é o IPCA. Eu levo em consideração a IPCA dos 5 anos. Então, 5 anos para frente, ele geralmente é o IPCA mais alguma coisa. Essa taxa que eu acrescento mais uma porcentagem que eu considere ideal pelo risco do ativo. Os verdes aqui são, na minha visão, os mais seguros. Os amarelos são as oportunidades. E os vermelhos são os riscos da carteira. Então aqui podemos ver, eu tenho 67% em tijolo, 12% em papel, 7,3% em infra, que também não deixa de ser papel, 7,1% em Fiagro, também é papel. Tem o FIPE e o Hedge Fund, que é o Mana 11, que dá porcentagem em cada ativo. Os principais, como nós podemos ver, foi o RZTR11 e o GGRC11, os dois com 16%. E aqui por setores, 30% da minha carteira de fundos imobiliários estão em logísticos, seguidos pelo outros. Na verdade, os outros aqui é o Mana 11, que é o Hedge Fund, o RZTR, não é um Fiagro, mas é um fundo imobiliário de tijolo que investe em fazendas. Depois dele, cerca de 12% em CRI, ou seja, fundo imobiliário de papel, 9% em renda urbana, 8% em lajes, aí vem 7% que é o Fiagro e os infras, e 1% no FIPE e 2,85% no shopping, que é o PMLL11, que eu pretendo aumentar a posição no futuro. Os fundos que eu pretendo aumentar a posição é o PMLL11, REC-R11, BTLG, abrindo posição, lógico, e o HGRU são minhas prioridades para aumentar a posição nele. E no futuro, eu pretendo colocar na minha carteira o KNCR11 e o XPML11. Eu estou em dúvida se vai ser o XPML ou o HGBS11. Então, eu pretendo aumentar pelo menos mais um fundo em shopping e um fundo em papel. Só que ele vai ser indexado a CDI e no momento ele está acima do seu preço justo, do seu PVP de 1. Então, na minha visão, não cabe ainda investir nele, nem tanto nele, nem XPML11. Os meus fundos imobiliários da carteira, o valor que eu tenho de preço médio, o valor que eu tenho investido neles, o valor e o meu yield on cost que eu tenho em cada um deles. Esqueci de falar, mas eu tenho um total de R$ 11.400 investido nos fundos imobiliários. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Se esse vídeo trouxe alguma informação relevante, te ajudou de alguma maneira, se inscreva no canal, deixe o like, ative as notificações e deixe um comentário sobre a carteira ou até mesmo sobre uma recomendação de conteúdo para o canal. Esse foi mais um vídeo do Dividendos para a Liberdade. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos e nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. E até a próxima.